Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Graças damos a Deus, ao Senhor, nosso Pai verdadeiro, porque nós estamos aqui reunidos para adorá-lo nessa manhã de domingo, com o nosso coração voltado tão somente para agradá-lo, não é mesmo? Graças a Deus por isso que nós podemos fazer isso, ainda que virtualmente, nós podemos fazer e estamos fazendo o melhor que nós estamos podendo para o nosso Deus. Porque a nossa adoração é a Deus, nós temos que agradar com ela a Deus. Então nós estamos buscando fazer isso com todo o coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa vontade de agradar somente ao nosso Deus, né? Eu estava escrevendo sobre o livro O Meu Panorama das Sagradas Escrituras, e está aqui estava nesses dias que estou pensando e meditando aqui, né, nesse tema, nesse texto da Palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, e o que me chamou a atenção, versículos que a gente está acostumado a ler em todos os nossos dias, anos e anos a gente lê, mas tem aquele dia, né, pelo dinamismo da palavra, tem aquele dia em que ela faz tum na gente, dá uma cutucada e a gente então descobre coisas que a gente já sabe, já viu, mas não parou nelas, né? Então aqui hoje em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 até o 8, diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. É o Moisés está falando para Israel. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos
que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E em seguida vem aquela que é a confissão de fé de Israel, né? A partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa, em seus portões. A recomendação de de Moisés para Israel é: faça da sua casa, junto com a sua família, um local onde Deus está presente. Tudo que você virá, para onde você virá, o que você fizer, você está se lembrando de Deus, você está tendo Deus diante de você. Faça isso, Israel. Ouça, Israel. Obedeça ao Israel. Versículo 3, né? Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso na terra para onde você está indo. Isso é o caso de Israel, que ia tomar posse lá da terra de Canaã, não é mesmo? Mas aí nós encontramos em Marcos capítulo 12, o Senhor Jesus diz isso para a igreja. O Senhor Jesus, respondendo àqueles mestres da lei que estavam preocupados com o Senhor Jesus, né? E eles perguntaram para ele, Marcos capítulo 12, versículo 28, um daqueles mestres da lei, né, a liderança toda do judaísmo estava muito preocupada com Jesus, né? Porque eles estavam tomados de inveja. Lá no Mateus, a gente vê registrado isso, né? Eles estavam com inveja de Jesus. Então, aqui, um deles, um mestre da lei, aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Né? A confissão de fé de Israel. A confissão de fé. Né? Então Jesus responde para ele, como um bom israelita, um bom descendente, um enviado de Deus. Jesus responde para ele no versículo 29. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus finaliza dizendo que não existe mandamento maior do que estes dois, né? Então, irmãos, amigos, nós precisamos entender isso da maneira que Deus colocou para que a gente o faça. Amar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Cuidar do nosso semelhante, com amor, com dedicação ao nosso próximo. Nós precisamos fazer isso. E agora, nesse momento de pandemia, nós já estamos providenciando a instalação dos novos climatizadores de ar, de ambiente, para que a gente possa voltar a congregar presencialmente, porque
Vocês sabem, o ladrão roubou todo o nosso sistema de ar-condicionado. Então, nós estamos providenciando esse e, inclusive, um momento em que a gente pode falar aqui que está aproximando o recebimento de 13º salário, e vocês podem entender também que nós temos 13º salário para pagar, não é mesmo? Mas agora o negócio é só para a gente animar o nosso coração, a nossa vida diante de Deus nessa adoração. Vamos cantar de coração, vamos elevar o nosso pensamento em agradar o nosso Deus tão somente com os nossos louvores, essas músicas que elogiam, que engrandecem o nome de Deus, não é mesmo? Vamos cantar então e vamos fazer isso, mas antes nós vamos orar e entregar esse culto ao nosso Deus, tá? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai e nosso Senhor, nós agradecemos muito ao Senhor por nos dar condição de, nesta manhã, estarmos reunidos aos seus pés, Senhor Deus, cantando louvores ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome, agradecendo ao Senhor por cuidar da sua igreja. O Senhor tem abençoado a toda a igreja do Senhor. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado, mesmo nesses momentos, nesse período de pandemia, nesse período de tristeza para tantas famílias, nós podemos dizer ao Senhor que nós estamos alegres porque nós estamos diante do Senhor. Temos tristeza? Temos. O Senhor já nos preveniu sobre elas, mas é por isso que o Senhor disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui nós estamos, Pai, como vencedores, porque nós estamos com o Senhor. E nós pedimos, imploramos, em nome de Jesus, nos ajude a elevarmos ao Senhor esta adoração de uma maneira que o Senhor fique satisfeito conosco. Nos oriente, porque nós precisamos da orientação do Senhor. Que o seu Espírito esteja continuando nos conduzir nesse caminho, um caminho que nos leva para a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos agora e sempre. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória ao nosso Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória ao nosso Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória ao nosso Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória ao nosso Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior.
O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda. O escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós este nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo Deus, ó Santo Deus, só tu és digno de louvor. Santo Deus, ó Santo Deus, cantemos de coração. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeiro
Rei, meu Redentor. Santo Deus, ó Santo Deus, só Tu és digno de louvor. Santo Deus, ó Santo Deus, cantemos de coração. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeira luz, glorioso Rei, meu Redentor. Grande é o Senhor, digno de louvor, verdadeira luz, glorioso Rei, meu Redentor. Senhor amoroso, eu rogo a Ti, como Tu eras servo, faça servo de mim. Seguir Teu exemplo é meu querer, como Tu eras servo, também quero ser. Mãos que Te servem, eu quero ter. Amar de coração, preciso aprender. Servir a outros é servir a Ti, como Tu eras servo, ensina-me a mim. Bom dia, igreja, graça e paz seja com todos. É chegado o momento da ceia do Senhor, né? E neste momento nós temos a oportunidade de voltar nossas mentes, nossos corações para o sacrifício de Jesus feito na cruz, né? Sacrifício este que nos trouxe para junto do Pai e nos mostra qual é o único caminho, a verdade e a vida, né? E nós temos essa oportunidade, não ainda presencial, mas aqui através da tecnologia, através da internet, né? Nós temos a oportunidade de ter a comunhão em Cristo e poder participar, né, deste momento maravilhoso que é a ceia do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos duas leituras, né? A primeira se encontra em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nos diz o seguinte: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós temos a oportunidade aqui, Tiago, né, mostrando o que nós devemos fazer para estar na presença de Deus. E é exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus se humilhou, se entregou a Deus, e através do sangue de Jesus nós fomos purificados, nós fomos resgatados, nós temos hoje vestes mais limpas, mais brancas do que a neve, e nós podemos hoje, com atitude de humildade, com atitude de servidão, assim como Jesus, proclamar o amor de Cristo através da sua cruz. O que é loucura para os homens, para nós é salvação, né? Que nós possamos
sempre ter a convicção de que, através de Cristo, através da cruz de Cristo, nós fomos salvos, nós fomos comprados, nós fomos enxertados na videira. E é através de Jesus que nós podemos hoje estar aqui, mais uma vez, compartilhando deste pão e participando da comunhão do corpo e bebendo do suco com nossos irmãos e com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos orar pelo pão. Santíssimo Deus, amado Pai Senhor, graças nós te rendemos, Pai, por mais esta oportunidade de poder participar da sua Santa Ceia, que nós possamos participar com entendimento, tendo discernimento de que o Senhor levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E nós queremos, Pai, honrar ao Senhor, glorificar o Teu santo nome, bendizer ao Senhor sempre em nossas vidas, Pai. Em Cristo Jesus que nós te oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Oremos pelo suco. Santíssimo Deus, amado Pai Senhor, graças nós te rendemos, Deus, por podermos participar da sua ceia, podermos tomar desse suco que representa o sangue do teu Filho que foi vertido naquela cruz, Pai, derramado para nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. E é graças a Jesus que hoje nós podemos ter livre acesso ao Senhor, Pai. Que nós possamos te honrar e te glorificar com tudo que temos, com tudo que somos, Pai. Em Cristo que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre honrar ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Bom dia, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e possa, neste momento, você possa estar participando também da oferta. Eu já fiz a minha contribuição. Eu vejo que é muito importante para cada um de nós termos essa oportunidade de poder participar com a obra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. A oferta, ela é um ato de amor, mas não somente um ato de amor, é um ato de comunhão e também um ato de gratidão. E algo que eu e você nós precisamos entender está escrito em Atos capítulo 17, no versículos de 24 até o 27. O Paulo, quando ele chegou nessa cidade, ele viu que os irmãos precisavam dessa
dessas instruções. E algo que ficaria registrado por Lucas para instruir aquela pessoa que ele havia evangelizado seria muito importante para ele no momento em que ele iria ofertar. Então, no versículo Atos 17, no versículo 24, nos diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, o que nós aprendemos aqui com este relato de Lucas, com essas anotações, que ele fez a respeito da fala do apóstolo Paulo? Nós aprendemos que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. E Ele é o Senhor dos céus e da terra. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter fixado em nosso coração no momento da nossa oferta. O outro é que Deus dá a vida. Ele dá a vida, nossa vida provém de Deus, e não só a vida, Ele nos dá a respiração, Ele dá tudo que os homens precisam para viver e para o adorarem. Então, nós vimos aqui no versículo 27 que o propósito disso, o propósito da nossa oferta, o propósito da nossa adoração e de tudo que nós fizemos e formos fazermos é simplesmente de buscar ao Senhor. E no versículo 27 ele fala para buscarem a Deus, pelo menos tateando no escuro, procurando a Deus. E eu vejo que quando eu oferto ao Senhor, eu estou demonstrando para Ele que eu realmente confio nas promessas dEle. Eu estou realmente confiando que eu amo o meu irmão e eu quero participar da obra de Deus aqui nessa terra. E a obra de Deus é evangelizar, é pregar a palavra de Deus, é multiplicar, é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é buscar e salvar os perdidos. Que Deus possa abençoar e que você tenha um momento de adoração muito especial e que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família e te dê muita força e saúde para servir. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor esse privilégio que cada um de nós temos de poder ofertar ao Senhor. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, Pai, agora neste momento, é o momento de devolvermos uma parte, é o momento de demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor, neste momento em que nós vamos ofertar. Por favor, Deus, receba essa nossa oferta, em nome de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Não tenho cuidados, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador, Não temerei, me guarda o Senhor, Nas aflições ao meu lado estará,
estará. Se vivo por fé, Ele me susterá, me susterá. Eu sei que tormentas virão me abalar, o brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar, Jesus sempre me susterá. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor, nas aflições ao meu lado estará, Se vivo por fé, Ele me susterá, Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele me levará. Ali cessarão a tristeza e a dor, pois Deus tudo dominará. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor, nas aflições ao meu lado estará, Se vivo por fé, Ele me susterá, Saúde a amada igreja, nosso Jesus, com a graça e a paz. Nosso Jesus nos advertiu, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele mandou termos bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Graças a Deus, porque você chegou até aqui, e eu espero que a palavra de Deus possa ser semeada essa noite e possa produzir bons frutos, a 100 por 1. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor, Pai, na grandiosidade do Senhor, o Senhor quis nos amar. E de fato, Pai, nós temos sentido o Teu amor por nós a cada dia. A Tua misericórdia tem se renovado em nossas vidas. E, Pai, como é bom termos a esperança da salvação. Eu quero pedir ao Deus em especial sobre essa noite que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada jovem, cada criança, para que a Tua palavra, Deus, venha e produza frutos nesses corações. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações essa noite, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai, e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu amor, da Tua palavra, e com a fé, Pai, inabalável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, logo no início da minha caminhada na fé, eu confesso que eu não lembro de todas as pregações que eu já ouvi, mas algumas pregações eu não esqueço também. Engraçado, né? E eu não lembro qual foi o mensageiro, mas ele deu um exemplo muito interessante, que havia uma embarcação que estava já há vários meses tentando cruzar o oceano, e aí eles começaram a morrer, e por falta de água, falta de comida, e eles não alcançaram o litoral. E aí todos pereceram. E quando aquela embarcação foi encontrada por outras pessoas, viram que eles estavam já às margens de um rio. Eles estavam na foz do rio Amazonas, que por invadir tantos quilômetros ao longo do mar, a água ali já era doce. Então bastava ter apanhado a água e bebido. E às vezes eu sinto que em nossas vidas a gente está muito próximo, mas falta um pequeno detalhe, às vezes, de abaixar para pegar aquela água. E é por isso que a palavra fala que a gente tem que ser ou quente ou frio, porque o morno é detestável.
Então nós temos que lutar contra nós mesmos para a gente não nos cair nessa situação de ser morno na fé. E eu gostaria de falar sobre um tema essa noite, que é a eternidade. A palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Diz assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha que coisa interessante, que Deus colocou no seu coração esse sentimento de eternidade, de buscar a eternidade. Então a eternidade está no coração do homem, ele pensa nela, ele deseja ser eterno, ser imortal e viver para sempre. É por isso que falar a respeito da morte é tão difícil, é tão angustiante, porque ao mesmo tempo que o homem tem a eternidade no coração, ele se depara com a morte. Mas ele não quer a morte, ele tenta reflitar a morte, mas é o que o espera. Então o homem vive esse dilema da morte e da eternidade. Podemos dizer que ele deseja a eternidade, mas ele espera pela morte. Alguns dizem que a única certeza que a pessoa tem é a morte. Você já deve ter ouvido esse ditado, né? Não, a única certeza que nós temos é a morte. Mas isso também é uma mentira. E eu vou falar dela mais para frente. Mas dá para a gente refletir nessa frase a respeito da brevidade da vida. Como que a vida é tão passageira, é tão rápida, é quase um flash. Tiago capítulo 4, verso 14, diz assim, olha, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, a nossa vida é comparada a uma neblina. Às vezes você está numa viagem, tem uma neblina, de repente, passou. Às vezes você acorda, o dia está chuvoso, está aquela neblina, a hora que você olha de novo pela janela, passou. E assim é a nossa vida. Ontem eu era uma criança. Parece que foi ontem. Hoje, já estou meia vida. E amanhã, meus irmãos, amanhã eu não vou estar aqui. E esse sentimento de eternidade que nós temos no nosso coração, se a gente não souber tratar e entender e compreender o plano de Deus para a nossa vida, a gente se perde em muitas coisas e de repente a sua ficha é chamada, né? Seu número é chamado. Então nós precisamos refletir nessa frase de que a única certeza é a morte, nesse aspecto de que a nossa vida, como Tiago diz, é como uma neblina que hoje existe e logo passa. Essa é uma verdade que dói, não é? Mas nós devemos considerar. Não é por acaso que o sábio, também em Eclesiastes, escreve, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Mas qual que seria a vantagem em observar a morte? Que gracinha a atenção dela, né? Deus que abençoe. Qual é a vantagem de observar a morte?
Amanhã o mundo comemora, né? O Brasil, pelo menos, o Dia dos Mortos. E há uma reflexão a ser feita. O sábio está falando: olha, é melhor você atentar para o fim de todos os homens. Então há uma reflexão a ser feita na morte. E qual que seria a vantagem então em observar o fim de todos os homens? E eu vou te falar, é que ao observar a morte, eu posso pensar em como estou vivendo. Posso ver o quanto sou frágil e que não controlo o meu fôlego de vida. Me faz ser mais humilde, me ajuda a entender a minha dependência de Deus. Então, quantas vezes hoje você teve que falar assim, ó, respira, respira, ó, estou esquecendo de respirar. Quantas vezes você teve que falar isso? Ó, o coração bate, bate coração, sangue, né? Às vezes quando alguém fala assim, respira, aí que você lembra que você respira, né? Então, o fôlego de vida, que é esse presente que o Senhor nos deu, ele é passageiro. E nós temos que olhar, então, para a morte e buscar humildade. Buscar e entender que nós não controlamos a nossa vida. Como Tiago disse, né? O que vai acontecer com você amanhã? Né? Onde é que você vai estar amanhã? Será que você vai estar vivo amanhã? Então, há muitas reflexões que nós temos que fazer. A morte não pode nos paralisar, nós não podemos ter medo da morte, porque o que o Senhor disse várias vezes aos seus apóstolos, né, os discípulos, ele falou assim: olha, não temas, porque o medo quer te paralisar, e a fé quer te impulsionar. O medo te traz covardia, e a fé te dá coragem, e ela agrada ao Senhor. Então, observar a morte me incentiva a buscar respostas. Então, eu começo a ficar intrigado. Uai, por que isso acontece? Graças a Deus pela palavra dele, porque ela nos dá todas as respostas que nós precisamos. Você acredita nisso? A palavra de Deus é o único instrumento capaz de dar todas as respostas, eu disse todas, né? Algumas não, todas as respostas que você precisa, todas. Observe que eu não falei todas que você quer, não, tá? Todas que você precisa. Então basta a gente atentar, então em tudo aquilo que a gente tem angústia no nosso coração, no nosso ser. Como é que eu posso ter a eternidade no meu coração, mas o fim é a morte? Então eu observo as pessoas morrendo, comemorando, né? Não é comemorando, né? Lembrando do dia dos mortos. E eu preciso então seguir o sábio e ser atento para o fim, para que eu possa repensar, para que eu possa buscar as respostas. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a palavra começa a esclarecer esse assunto de morte. E a palavra então fala que a morte ela veio através de um só homem. E a partir daí, todos herdaram a morte. Porque não foi assim que o Senhor disse? Não comes, porque se comer, certamente morrerás. E a partir daí, então, nós herdamos a morte. Então, quando você observa, né, uma pessoa sem vida, e esse sentimento de eternidade nos incomoda nessa hora, porque nós não fomos feitos para morrer, sabia? Sabe disso? Nós não fomos feitos para morrer. O projeto de Deus para o homem não é para que ele morresse, mas para que ele reinasse sobre toda a criatura.
para que durante esse período todo, essa eternidade que ele reinasse sobre toda criatura, ele tivesse um relacionamento profundo e sincero com o Pai. Mas o pecado entrou, e como a palavra diz, o pecado gera a morte. Então, mais uma reflexão que a gente pode observar com a morte é o pecado. O pecado. Quando eu olho para a morte, eu tenho que lembrar do pecado. Eu tenho que lembrar que o pecado gera morte. É o salário do pecado, é a morte. Então, isso também me ajuda a refletir. Então, aqui nós temos a explicação que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, observar a morte me faz ver a consequência desastrosa do pecado, onde a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu observo a morte, consigo ver o poder destruidor do pecado, e então percebo que a chave para a vida está no perdão dos meus pecados. Você consegue entender esse raciocínio? Então, eu observo a morte seguindo o conselho do sábio Salomão. Melhor eu ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há banquete, porque onde há banquete tudo é festa, Tudo é festa, ninguém está pensando, está refletindo sobre a vida, mas quando eu vou na casa onde há luto, eu começo a observar que é o fim da vida aqui na terra. Então eu começo a raciocinar, e a palavra me fala que a morte só passou a reinar por causa do pecado. Então, quando eu começo a estudar sobre o pecado e vejo que a consequência do pecado é a morte, então eu começo a entender que a única forma de alcançar a eternidade é através do perdão dos meus pecados. Então, o ser humano tem tentado de várias formas prolongar os seus dias aqui na terra. Inventam várias drogas, vários procedimentos, e válvulas, e cirurgias, e até o congelamento, porque ele anseia, ele deseja, ele quer ser eterno. Ele busca pela eternidade. Sabe por quê? Porque Deus já colocou a eternidade no coração dele, como está em Eclesiastes. Então, quando eu observo a morte e vejo que aquele é o destino de todo ser humano, porque todos pecaram, e então eu me dou conta que aquilo é a consequência do pecado, então eu tenho que concluir que só há uma solução. Se eu quero atender a esse sentimento de eternidade que está no meu coração, eu preciso buscar pelo perdão dos pecados. E só tem um que é capaz de perdoar pecado, não é? Então, a sequência de Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, graças a Deus que tem uma vírgula ali, e fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observa, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A dívida impagável pelo homem por causa do pecado foi cancelada na cruz de Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões e o nosso castigo foi colocado sobre ele. Então agora eu observo a morte, vejo o resultado do pecado, contemplo o sacrifício redentor de Jesus e vejo que eu sou alcançado pela misericórdia de Deus. Aí você começa a entender por que você tem que dobrar o seu joelho todos os dias. Por que você é tão dependente do Senhor? Porque nada na face dessa terra pode preencher esse sentimento de eternidade que foi colocado no seu coração, a não ser a cruz de Cristo. Ela é o caminho.
para o qual você e eu, nós podemos ter acesso à eternidade. Você quer ser eterno? Eu quero. Você quer viver para sempre? Eu quero. Essa situação de morte ela é muito desastrosa. E nós não podemos ficar conformados quanto cristãos. É o grande desastre da humanidade. Mas Deus providenciou para mim e para você o remédio através da salvação. Se você crer e não duvidar, essa palavra se cumprirá em sua vida. E em nome de Jesus nós podemos viver uma vida eterna ao lado do Pai. Lá não há choro nem lágrimas. Lá não há dor, não há pranto. Lá nós seremos confortados e teremos a presença do próprio Deus. A palavra fala que Ele habitará no meio deles. Olha que maravilha. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículos de 1 a 5. Jesus então vai orar ao Pai, momentos antes de ser levado como um transgressor. Ele diz assim, versículo 1: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você observou, irmão? Aonde está a chave para a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e conhecer Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, aquele que redime, aquele que paga a conta que nós não conseguimos pagar. Então, você e eu podemos descansar nossos corações, pois temos acesso à vida eterna. Então, o sentimento de eternidade pode ser suprido. E o acesso é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, enviado de Deus. Bom, então, a única pergunta que você tem que responder é: você conhece a Deus? Que assim como eu, você quer a vida eterna. Então a reflexão que você tem que fazer é: eu conheço a Deus, o único Deus verdadeiro? Quem me conhece aqui? Ó, só a criança lá no fundo que levantou a mão. Viu que nem minha esposa levantou a mão, né? Eu quero dizer, né, meu irmão, meus filhos, desse jeito. Os antigos dizem assim que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal junto com ela. É porque 1 quilo de sal demora, né? Pra você gastar 1 quilo de sal demora pelo menos um tempinho, né? Então, vocês me conhecem superficialmente, né? Alguns aqui me conhecem mais um pouquinho. A minha esposa, talvez não, né? Com certeza a minha esposa é a quem mais me conhece aqui entre vocês. E o Senhor me conhece por completo. A pergunta é: você conhece ao Senhor? Qual a profundidade do seu conhecimento a respeito do Senhor? Você conhece o Senhor igual vocês me conhecem, de vir aqui no final de semana? Ou vocês conhecem o Senhor de um relacionamento diário e intenso, todos os dias? A chave para a eternidade, não se esqueça, é conhecer ao Senhor, o único e verdadeiro. Abra comigo em Romanos, capítulo 2, versículo 5.
Vou fazer justiça. A minha esposa só não levantou a mão porque ela está filmando, viu, gente? Romanos capítulo 2, verso 5 diz assim, olha: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 8: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você conhece o Senhor? Você conhece Deus? Somente nessa passagem aqui, nós podemos entender aqui sobre juízo, sobre ira, tribulação, angústia, indignação, que Ele não faz acepção de pessoas. Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor que impediu Moisés de entrar em Canaã? Você conhece o Senhor que disse não e fecha-se as portas da arca? Você conhece o Senhor que fez o fogo do céu descer? Você conhece o Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós abusamos da graça. Porque às vezes nós achamos que tudo é oba-oba de graça e é Jesus e pronto, acabou. E nós esquecemos que Deus é um Deus de justiça, Ele é fogo consumidor, Ele é o reto juiz. Então nós precisamos observar, precisamos conhecer o Senhor, conhecer o caráter do Senhor, porque Jesus é um favor do Senhor. Deus não muda, Ele é imutável. E às vezes nós vemos o Senhor tratando o povo de Israel, e aí nós temos medo, mas quando é a nossa vez, nós folgamos. E isso precisa ser observado. Conheça o Senhor dos exércitos, o reto juiz. Ele julgará, Ele condenará, Ele vai mandar para o inferno. Parece que nós não temos mais espaço para falar sobre isso. Ele vai mandar para o inferno. Às vezes nós temos nossa justiça, né? Nós nem temos justiça em nós mesmos. Nós somos tão fracos. A nossa natureza é tão pecaminosa que o nosso senso errado de justiça é que todo mundo vai dar certo para todo mundo. Não vai. Jesus falou que a porta é estreita. Então você precisa conhecer o Senhor. Ele é imutável e ninguém pode resistir à sua ira. E o cálice da sua ira está se enchendo. E ele há de transbordar. E também você precisa conhecer Jesus. Não é a chave? Conhecer a Deus, o único e verdadeiro Senhor, e conhecer Jesus a quem Ele enviou, Jesus o Messias. Diz assim a palavra: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Conhecer a Deus, conhecer a justiça, o juízo, conhecer que Deus ele é o reto juiz, e conhecer que Jesus é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome que você deve buscar a Deus a não ser pelo nome de Jesus. E é por isso que
tudo está em torno do nome de Jesus. Tudo. Então, se você quer ver a distinção entre as trevas e a luz, é o nome de Jesus. É quem confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e quem tenta o negar. Então, que você, irmão, assim como eu estou buscando, que você possa buscar a eternidade, saber que ela está logo ali, como aquela água doce que os tripulantes poderiam pegar. A salvação está ao seu alcance, a eternidade está no seu alcance, e você precisa conhecer mais sobre Deus e entender que Jesus Cristo é o remédio para a sua salvação. Amém? Que o nosso Deus seja glorificado, que você continue, porque é na perseverança que a gente vai ganhar a nossa salvação. Então a corrida cristã não é um tiro de 200 metros, ela é uma maratona intensa. E às vezes você pode estar mais cansado e apoiando em um irmão ou outro, mas às vezes também é hora de você apoiar o irmão. Que nós possamos ter coragem para viver o Evangelho hoje, para que quando eu estiver deitado naquele funeral, você possa olhar e falar assim: está aí mais um que alcançou a eternidade. Se o Senhor Jesus não voltar antes, né? Ô Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, nós desejamos a eternidade com o Senhor. Nós queremos, está no nosso coração, Pai. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos explica, Pai, que a vontade do Senhor não é que a gente morra, mas que a gente tenha vida eterna. Porque o Senhor nos formou para andarmos lado a lado com o Senhor na eternidade. E nós queremos isso, Pai. Pai, nos ajuda a entender mais sobre o Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecer o Messias em nossas vidas todos os dias. E nos ajuda, Pai, a viver uma vida de luta, sim, Pai, mas de vitória, através do nome de Jesus. O Senhor dê vitória ao Teu povo. Que o Teu povo não esmoreça, mas que ele persevere, para que ele possa entrar, Pai, na Canaã celestial, e que possa desfrutar, Pai, da presença do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol,
e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.